Passado todos esses pontos, a gente vai começar realmente a nossa parte de produto, tá? Hoje a gente vai falar só sobre fragrância. Então, nós vamos falar da nossa linha Home e nós vamos falar da nossa perfumaria, né? E as fragrâncias, a gente costuma dizer aqui que elas falam, né? Que elas têm um poder no cheiro e elas remetem muitas emoções aí pra gente, né? A fragrância, ela tem um poder de memória afetiva gigante nas nossas vidas, né? Quando a gente inspira aí uma fragrância, um aroma, o nosso cérebro, ele ativa aí o nosso sistema límbico. E esse sistema é o responsável pelas nossas emoções. Então, é por isso que muitas vezes, quando a gente sente uma fragrância, a gente revive momentos, né? Igual quando a gente sente a fragrância da casa da avó, quando a gente sente o perfume que a gente usou no dia do casamento, né? Quando a gente sente um cheirinho de roupinha de neném, a gente lembra do nosso filho pequeno, né? Por que que isso acontece? Porque ela ativa o nosso sistema das emoções. Então, a fragrância, o olfato, né? Ele é o sentido mais importante que a gente tem dentro dos 5 que a gente falou aqui, tá? Só para vocês terem, a título de curiosidade, nós lembramos 35% do que nós cheiramos. Só 5% do que vemos, né? Muita gente fala assim, eu tenho uma memória fotográfica muito boa, mas a olfativa é a melhor de todos nós. A gente lembra 2% do que a gente escuta e 1% só do que a gente toca, tá? Então, perceba o quanto que o nosso olfato é 1000 vezes mais poderoso do que todos os nossos sentidos, né? E a nossa memória, né, nossa caixinha de guardados, que a gente possa chamar, né, nossa caixinha de registros, ela pode reter até 10.000 aromas diferentes. Enquanto na nossa memória de reconhecimento de cores do que a gente vê, ela pode reconhecer só 200. Ela vai guardar só 200 informações. Então, a gente está num caminho onde, quando a gente trabalha com fragrância, trabalha com perfumaria, a gente tem um poder olfativo muito grande nas nossas mãos. E isso é muito importante a gente usar e abusar dele. E a gente vai começar a falar sobre isso aqui, tá? Como que a gente vende fragrância, né? Dominando esse universo. Para a gente dominar esse universo, a gente precisa conhecer a família da fragrância. A gente precisa conhecer como que ela foi construída, as suas notas. E quando a gente fala isso, né, nossa, mas como que eu vou conhecer todas as notas? Não é saber de cor, tá, gente? Não é dar uma aula sobre de composição de fragrância para o seu cliente, mas é trazer conhecimento e saber conduzir ele dentro do que ele prefere, é contar a história. Como eu falei aqui, que eu quero que vocês contem a história da Provanza para o cliente de vocês, eu quero que vocês saibam contar a história das fragrâncias, porque com certeza alguém vai se conectar com elas. As pessoas se conectam com histórias, né? Então, é importante a gente conhecer essas famílias e conhecer a história da fragrância. Através disso que a gente vai vender com experiência. Pensando nessa conexão é que a gente vai criar uma experiência com o cliente e com os nossos produtos, né? Então, quando a gente fala de conhecer uma família, né, é conhecer como a fragrância é construída, quais são as principais características, né? Então, é igual quando a gente fala assim, vamos usar um exemplo, né, igual assim, a comida baiana e a comida mineira. Quando a gente fala de conhecer a comida baiana, o que a gente já pensa, né? A gente pensa numa comida mais apimentada, num azeite de dendê, em frutos do mar, porque a gente conhece as características da comida de vocês. Quando a gente fala de uma comida mineira, também tem uma pimentinha, mas a gente já fala já mais de uma comida de molho, a gente fala de um frango caipira, a gente fala de um quiabo, a gente fala de uma pamonha, a gente fala de um quitute, de um queijo, de um doce de leite. Por quê? Porque essa é a característica do que a gente consome aqui. A gente conhece a comida através de saber quais são os principais ingredientes. E conhecer a família é conhecer as principais notas, né, as principais características dela, né? Quando a gente dominar isso, vocês não vão apresentar um produto para o cliente. Vocês vão contar uma história, vocês vão despertar memórias, vocês vão criar vínculo com o cliente de vocês e vocês vão transformar a experiência de compra de vocês completamente, né? E como que a gente vai fazer isso? Para conhecer uma família olfativa, a gente precisa imaginar que uma fragrância ou um perfume, ele é como um grupo de cheiros parecidos, que se combinam bem, tá? Então, quando a gente vai falar de uma família olfativa, a gente precisa pensar que é um grupo que sempre se combina bem, vai estar sempre presente.
Cada grupo, ela vai ser uma família olfativa. E aí é como a gente separar os perfumes ou as fragrâncias por cheiros de flores, cheiros de doce, cheiros de fruta e assim por diante, porque essas vão ser as famílias, né? Isso vai ajudar a gente a entender o estilo do perfume, né? O estilo da fragrância de ambiente, por exemplo, e descobrir então qual o tipo de cheiro que a pessoa mais gosta, né? Como que a gente vai fazer a sondagem para atender o nosso cliente, né? Então, quando a gente fala de família, quais são as principais? Que eu falo que é assim, a porta de entrada para a gente saber atender bem um cliente. A gente tem a família do floral, né? Que é uma fragrância cheia de flores. Então, normalmente ela tem muita rosa, ela tem jasmim, ela tem lavanda. E como o próprio nome diz, quando a gente fala de flor, a gente pensa em algo o quê? Leve, delicado, romântico, sensível, né? Então a família floral é uma família mais suave. É uma família mais feminina, sim, mas é uma família delicada, suave, romântica. Quando a gente for falar de uma família frutal ou frutada, o que, que essa família tem? Ela é cheia de frutas, né? Então ela vai ter muito morango, muita maçã, muito pêssego, pode ter laranja, pode ter limão, enfim, o universo de frutas que existe. E quando a gente pensa em fruta, automaticamente a gente pensa no quê? Vida, coisas alegres, coisas doces, refrescantes, né? Então, sempre uma família do frutado vai ser mais alegre, vai ser um pouco mais explosiva comparada, por exemplo, a um floral, vai ser mais adocicada, vai ser mais fresca, né? Depois, a gente tem a família dos orientais, né? Que é como se a gente juntasse todos os cheiros que são quentes. Então, que são o quê? Mais especiarias. Então, vai ter muita baunilha, vai ter canela, vai ter âmbar. E aí, quando a gente fala de especiarias, é como se a gente pensasse, vai ter pimenta. Então, o quê? São fragrâncias com toques, são fragrâncias marcantes, são fragrâncias mais envolventes, que trazem uma sensualidade. Depois, a gente tem a família dos amadeirados, que é muito comum na perfumaria masculina, né? E quando a gente fala de amadeirado, são o quê? Cheiros de madeiras, né? Então, a gente vai ter sândalo, vai ter cedro, vai ter patchouli, vai ter tonka. E madeira, como o próprio nome diz, não é forte, não é rígida, não é presente, não tem como não ver, né? É uma presença marcante. Então, ela é uma fragrância mais profunda, mais marcante, mas ao mesmo tempo é elegante e traz sofisticação, porque ela é firme, ela é rígida, né? Depois, a outra família que a gente vai ter muito comum vão ter os cítricos, né? Onde vai ter frutas, mas frutas cítricas, né? Que vão ser laranjas, limão, bergamota. E aí, como o próprio nome diz, quando a gente pensar nos cítricos, são frescos, mas são com muita energia, né? São mais leves, são mais não são, não, a gente não categorizaria igual ao frutado, ao frutal, porque não traz essa alegria de uma composição mais suave, né? Ele tem mais potência do cítrico. E por último, uma família muito conhecida é a aromática, né? Ela tem o quê? Muito cheiro de erva. Então ela vai ter muito alecrim, muito hortelã, lavanda também. Ela vai ter aí manjericão, enfim, tudo que vem aí dessa parte de ervas. E quando a gente pensa só nesses tipos de ervas, o que a gente já pensa? Em ambiente limpo, em herbal, em coisa mais natural. Então, quando a gente começa a fazer um atendimento voltado para a fragrância, seja de linha home ou seja de perfumaria, a gente precisa conhecer a preferência do nosso cliente. Para conhecer a preferência do nosso cliente, a gente precisa conhecer qual que é a preferência olfativa dele. E muitas das pessoas não sabem categorizar a sua preferência. Muitas delas vão falar o quê? Ah, eu não gosto de adocicado. Só que o frutado pode ser adocicado, o floral pode ser adocicado, o oriental pode ser adocicado. Né? Então a gente precisa entender qual que é essa característica. Então, se vocês tiverem essa colinha aqui e forem olhar a composição dos produtos, vocês vão conseguir começar a identificar as categorias de cada um. E aí, o que vocês vão fazer para apresentar uma linha para um cliente? O ideal é que você apresente pelo menos 4 famílias para ele. Pegue lá um floral, um frutado, um amadeirado e um cítrico, por exemplo, no máximo uma aromática, que é mais verde. 5 famílias.
Você vai dar um de cada para ele experimentar. Na hora que ele experimentou a fragrância, ele vai saber te falar, não, eu não gosto assim, eu não gosto assado. E normalmente eles vão te dar duas famílias que combinam juntas. Por exemplo, florais e frutados combinam muito bem. Normalmente quem gosta de um floral vai gostar de um frutado, né? Então ele vai te direcionar o caminho. E aí você vai conseguir apresentar as famílias para ele, né? Mas tá bom, Dani, eu entendi como funciona a família olfativa. Mas uma fragrância é feita por uma única família? Não. Ela é construída por várias famílias com predominância de alguma delas, né? Então, como que essa fragrância é construída? A gente tem uma pirâmide olfativa na base de todas as fragrâncias, né? Então, nessa pirâmide, a gente vai ter como que a fragrância vai se comportar no ambiente ou na nossa pele. Por quê? Porque a pirâmide tem três partes, né? Ela tem a base, como vocês estão vendo aqui, que é o fundo, ela tem o meio, que é o corpo, e ela tem o topo, né? Tudo que está no topo é chamada de nota de topo ou nota de saída. Esse topo, normalmente, ele representa 10% da concentração total da fragrância, né? Então, ele é o quê? Ele é o primeiro cheiro que a gente sente assim que a gente lança o perfume ou no ambiente ou a gente coloca na nossa pele, né? E normalmente, como ele representa só 10%, ele é o que mais vai embora mais rápido. Por quê? Porque ele é a fragrância mais leve, é a que sai primeiro. Pensa lá, gente, ó, que a fragrância está toda misturada aqui na essência, né? Quando você bate nela, ela não vai subir todos os cheiros e todas as fragrâncias juntas. Primeiro, ela vai expandir o que é mais leve, a nota mais leve, isso é física, né? Ela vai expandir a nota mais leve. Depois, ela vai expandir uma nota um pouco mais concentrada, que é o que mantém o tempo inteiro. E por último, que vai ficar e não vai mudar, vez nenhuma, é o fundo. Então, normalmente, a nota de saída vai ser sempre uma nota mais leve, vai ser sempre um frutado ou um floral. E ela vai durar ali de 5 a 10 minutos. Né? Por isso que muitas vezes a gente sente uma fragrância e fala assim, nossa, não é a mesma mais, porque ela vai se incorporando e a nota mais leve vai sumindo. Depois, a gente tem a nota do meio ou a nota do corpo, né? Que a gente chama de corpo ou de coração. Como ela é a coração, ela é a nota do perfume em si, ela é a base do perfume. Ela realmente é a categoria que ele vai ser, se é frutado, se é floral, se é amadeirado e etc. Então, ela vai aparecer depois que as notas de saída evaporarem, ou seja, depois dos 5 ou 10 minutos, e ela vai revelar o verdadeiro cheiro da fragrância. E ela vai durar de 2 a 4, 5, 6 horas, dependendo da concentração. Por fim, a gente tem o fundo, que é a base, a nota de fundo ou a nota de base. E perceba que a nota de corpo do meio, ela corresponde a 75% da fragrância, então ela é realmente o que ela é. E o fundo vai ter só 15%, que é o que ele segura para que todas as outras possam aparecer primeiro, né? O que faz a base mesmo da pirâmide. Então, é o cheiro que vai ficar por último, mas que vai durar por muito tempo, né? Ele que vai fazer a fixação, que vai dar durabilidade para a fragrância. Então, consequentemente, ele é uma nota pesada. Então, ele vai ser uma madeira, ele vai ser uma baunilha, ele vai ser um adocicado, né? Que vai segurar aí essa fragrância. Se a gente puder resumir o que é uma fragrância olfativa, e um resumo de uma forma fácil, o topo é aquele que fala assim, oi, cheguei, tá? Tô aqui. Mas ele não fica, ele vai embora. Depois, o meio, o coração da fragrância é o que é ela de verdade, é a característica da fragrância, que vai ser amadeirada, frutada, cítrica, floral. E o fundo da fragrância, ele vai ficar com você por mais tempo. Então, se vocês entenderem tudo isso e souberem identificar essas famílias nas fragrâncias, vocês vão conseguir apresentar as famílias e entender a preferência olfativa de cada cliente.